Boa noite, eu quero trabalhar com vocês hoje. Boa noite, que eu estou gravando à noite, né? Eu quero trabalhar com vocês hoje sobre a aula 2 da disciplina Escatologia. Escatologia individual, morte física. Eu quero trabalhar com vocês, a grosso modo, antes de vocês começarem a aula. É interessante nós sabermos o objetivo desta aula. O objetivo desta aula é falar de 3 perspectivas distintas acerca da morte física. A base para isso será o teólogo Lieberkopf, no livro Teologia Sistemática. Basicamente, sendo a morte física como sendo a morte do corpo, em distinção da morte da alma, o término da psique, e como separação do corpo e da alma. Deixa eu tirar aqui um pouquinho desse canto aqui. Tá. Antes de iniciarmos a aula, a ideia escriturística, ou seja, das escrituras sagradas acerca da morte, inclui a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Naturalmente, a morte física e espiritual são discutidas em conexão com a doutrina do pecado, também conhecida como doutrina chamada hamartiologia. E a morte eterna é considerada mais particularmente da escatologia geral. Por essa razão, uma discussão da morte em qualquer sentido da palavra poderia parecer fora de lugar na escatologia individual. Todavia, dificilmente se poderia deixar totalmente fora de consideração ao se fazer a tentativa de relacionar gerações passadas com a consumação final. Então, é importante essa frase do célebre catedrático mestre Lieberkopf. A primeira coisa que nós vamos trabalhar, a primeira característica que nós vamos trabalhar seria a morte do corpo em distinção da psique. São 2 textos que eu queria que vocês abrissem aí na sua Bíblia. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É importante lembrar que a palavra corpo na Bíblia quer dizer soma. Vou falar logo depois. E alma, psique. Temai antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Lucas capítulo 12, versículo 4 diz: E digo-vos, amigos meus, não temais o que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. É claro que eu poderia fazer uma análise textual de cada um dos textos, mas é importante mostrar que está muito claro aqui que há uma diferença entre a morte do corpo e a morte da alma presentes nesses 2 textos. Indo um pouco mais a fundo, eu coloquei uma pazinha ali, nós temos as palavras gregas que eu acabei de falar, soma e psique. Em vermelho eu coloquei a palavra em grego, em azul claro eu coloquei a transliteração, ou seja, o som equivalente em português, e embaixo coloquei a tradução, ou seja, soma é corpo, alma, psique. Para vocês entenderem, talvez seja mais fácil entenderem isso, quando vocês olham a palavra doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Porque psique não quer dizer somente alma, mas também quer dizer mente. Doenças psicossomáticas nada mais são que doenças que a mente interfere no corpo. Normalmente, quem tem muita ansiedade ou quem tem doenças como, por exemplo, a ansiedade, pode desenvolver algumas doenças físicas, mas que são psicológicas. São reflexos da sua mente. Então, nós temos aqui, psicossomática nada mais é do que psique e soma. Psique, alma ou mente, soma o corpo, ou seja, vem da mente ou da alma para o corpo. A segunda coisa que nós vamos ver como sendo a questão da morte na Bíblia, ela é mostrada como o término da psique ou o término da alma. Nós temos várias passagens bíblicas, mas eu quero citar uma para vocês. Mateus capítulo 2, versículo 20, que diz, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Diferentemente do que acontecia no versículo anterior, aí nós vamos ver que a morte aí, ela traz uma alusão que um término da mente, basicamente, o término da psique, como nós vamos ter em várias outras passagens bíblicas. E o terceiro, nós vamos ver a separação do corpo e da alma.
É interessante aqui porque, no caso, o autor Lieberkopf utilizou corpo e alma, mas dependendo da igreja que você faça parte, poderia ser corpo e espírito. A grosso modo, nós temos a ideia dicotomista, dicotomia, eu não quero entrar na seara disso, mas a grosso modo, nós vamos que dicotomia quando você acredita como é dividido em corpo e alma. O que o tricotomista, como a minha denominação, com a qual eu faço parte, é uma igreja tricotomista, acredita em corpo, alma e espírito. O autor em questão, obviamente, vai fazer corpo e alma, porque o autor ele é presbiteriano, o que adota a ideia dicotomista. Então, basicamente, a alma vai estar bem relacionada com o espírito, estaria também aglutinando não só a mente, mas também o espírito. O texto aqui em questão, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era. O espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, há uma separação também entre um e outro. E para concluir, eu pego um texto de Lieberkopf que diz: em vista de tudo isso, pode dizer que, de acordo com a Escritura, a morte física é o término da vida física pela separação do corpo e alma, jamais uma aniquilação, apesar de algumas seres escreverem a morte dos ímpios como tal. Deus não aniquila coisa alguma de sua criação. A morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas, somente como diferentes modos de existência. Lieberkopf. Deus abençoe a sua vida.